Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre manejo e conservação de solo e água. É uma das grandes e importantes ciências aí dentro da ciência do solo na agronomia, né? A gente já viu a biologia do solo, a gente já viu a física do solo como ciência, e essas duas disciplinas, essas duas matérias vão compor o conteúdo da segunda VA, e aqui a gente começa o conteúdo da terceira VA, que vai ser manejo do solo e água, fertilidade do solo, que é a química do solo, e interpretação de análise de solo. Né? Então a gente vai ter esses três conteúdos aí para a terceira VA para encerrar esse semestre corrido, bagunçado que foi por conta dessa quarentena de Covid. Então o manejo de solo e água é uma ciência que se dedica a estudar e a entender a dinâmica do solo e da água dentro de uma perspectiva de conservadorismo. Né? Então, é uma ciência dentro da agronomia que se dedica a entender e a estudar o manejo e conservação de solo e água dentro da sua área. Né? Qual a finalidade disso? Basicamente, você manter um nível produtivo, um nível de saúde dentro do seu solo, do ponto de vista de água e solo. Né? Como que quais são as premissas dessa ciência, dessa técnica? Então, tudo gira em torno da água na agricultura. Né? A função da água nesse sentido aqui não é só a questão de irrigação, de veículo de nutrição, ou mesmo de arrefecimento e hidratação do vegetal. A água aqui está num contexto de conservação de solo. A água é um dos maiores e mais poderosos processos erosivos de solo. Ela tem uma capacidade de destruir qualquer tipo de solo se não for bem manejado. Então, o solo, quando não está preparado para o impacto e para a presença da água, ele sofre muito. Ele é muito destruído, erodido, né? E acaba sendo levado embora todo o meu trabalho. Então, nessa perspectiva, a gente manejar a água dentro da nossa área nos permite ter um controle maior da conservação do nosso solo. Então, por isso que a gente acaba falando que é manejo e conservação do solo. O certo seria manejo de água e conservação de solo. A água na agricultura, ela está presente, a água no solo, né? Ela está intimamente ligada com a questão da porosidade. Conteúdo que a gente viu na aula da semana passada, dos vídeos que vocês não assistiram, tá? Porosidade, gente, só recapitulando, é o espaço vazio que eu tenho entre as partículas de solo. Né? Então, eu tenho meu solo, quando bem estruturado, quando não compactado, eu tenho vários espaços vazios entre as partículas, que a gente chama de poros. Né? E é nesses poros que a minha água vai interagir. Eu tenho poros grandes, tenho poros pequenos. Os poros grandes eu chamo de macroporo, e é por onde a minha água costuma infiltrar. Tá? Então, quando o solo tem muito macroporo, a água infiltra e ela escoa muito rápido. E eu tenho os poros bem pequenos, né, que eu costumo chamar de microporo. Nesses poros, a minha água se armazena. Então, os dois tipos de poro combinados dão para mim um poder de manejo muito interessante, que eu consigo fazer com que minha água infiltre e que minha água se armazene. Qual que é a importância da infiltração da água? Evitar que ela emposse. Porque se minha água empoçar, eu vou ter a formação de enxurrada. E tudo que eu não quero num solo é a formação de enxurrada, porque isso vai levar embora todo o meu trabalho, todo o meu solo, isso vai destruir. Eu preciso que minha água infiltre. Uma das premissas principais é que toda a água que entre no seu terreno, na sua área, permaneça na sua área. Eu não posso deixar água nenhuma sair dela escorrendo. Tá? Não estou me referindo a rios, que o rio está entrando na fazenda, beleza, estou falando na água de chuva. Toda água de chuva, toda água de enxurrada, qualquer tipo de água que esteja entrando na sua fazenda, na sua terra, na sua área, ela não pode sair. Tá? É a premissa básica. Se você fez todas as técnicas de manejo visando que toda essa água que está entrando fique, que essa água infiltre no seu solo, você está fazendo um bom trabalho de manejo e conservação. Tá? Os microporos, então, que é aqueles poros menores, responsáveis aí pela armazenamento de água,
são os principais responsáveis pela disponibilidade de águas às plantas. É dessa água que as plantas se interagem. Então, é nessa água que está no microporo, que acaba dissolvendo os nutrientes, onde a planta vai absorver os nutrientes, onde a planta vai se arrefecer, enfim. A água do microporo é voltada para a planta. A água que está no macroporo, ela não tem finalidade a não ser infiltrar. Ela vai infiltrar pelo macroporo e vai lá para o lençol freático. Se ela parar no meu solo, é porque o meu solo está em tensão de saturação, ou seja, ele encheu de água. Isso é perigoso. Isso demanda da nossa prática? Às vezes sim, às vezes não. Existem algumas situações limites, onde eu tenho, por exemplo, tanta chuva em um espaço de tempo tão curto, que não importa o que eu tenha feito, eu vou sofrer. Tá? E o pessoal fala, chuva de 300 milímetros é muita chuva? Depende. Se for 300 milímetros num mês, não. Se for 300 milímetros numa noite, meu amigo, você teve uma senhora chuva e normalmente com a chuva desse calibre, não existe curva de nível, não existe bacia de contenção, não existe plantio em nível que segure uma enxurrada. Por quê? Porque ela é muita água. Tá? Lá em 2009, provavelmente vocês nem eram nascidos nessa época, teve um grande desastre em Santa Catarina, né, que foi um desabamento de uma encosta de um morro. E essa encosta do morro, do ponto de vista de manejo de conservação de água, estava excelente. Eu tinha árvores, eu tinha cobertura vegetal, era um solo não revolvido, era um solo não mexido. Entretanto, a chuva que deu foi tão alta que desbarrancou tudo. Tá? Então, é um exemplo desse de que não importa o que se faça, quando a força da natureza é maior que isso, você vai ter prejuízo. Mas o que nos cabe não é trabalhar com essas exceções, é trabalhar com as regras, né? E via de regra, as chuvas não são tão destrutivas, ou pelo menos não são até hoje. Né? Com o aquecimento global aí pode ser que essa perspectiva mude futuramente. E esse tipo de chuva a gente consegue manejar tranquilamente. Tá? Aquela quantidade de água que vem dentro do desvio padrão de normalidade é uma quantidade de água manejável com as práticas de manejo e conservação que a gente desenvolveu até hoje, a gente vai ver nessa aula. Tá? Então, a água ela é fundamental para a produção. Né? Estima-se aí que você... Estima-se não. Há quem defenda que você consegue produzir sem tudo, menos sem água. Você consegue produzir sem solo, você consegue produzir sem sol, você consegue produzir sem uma fonte de calor natural, mas sem água você não consegue. Você vai ter que dar um jeito de arrumar. Sem solo você produz hidroponia, sem fonte de luz natural, sem sol você arruma lâmpada. Enfim, sempre tem uma alternativa, mas para a água não existe alternativas. Né? A planta precisa disso, e daí o porquê sua importância dentro da agricultura e dentro dessa ciência do solo. Tá? Como eu expliquei para vocês aqui, então, o espaço poroso é responsável, então, pela distribuição de água em todo o solo. E aí eu tenho os poros de diferentes tamanhos, né? Os poros mais leves, os poros os menores e os poros maiores, né? Os macros e os microporos. E aqui entra o conceito que a gente fala de lençol freático. Tá? O lençol freático, gente, ele não é, como muitos de vocês acreditam, um rio subterrâneo, um bolsão de água subterrâneo. O lençol freático nada mais é que uma camada de solo, encharcada de água. Então, quando eu cavo um poço, por exemplo, determinado espaço desse poço, eu estou arrancando o solo e está minando a água. Isso é o quê? É toda a água que está naquela área encharcada, que como eu tirei o solo, ela tende a ir para aquele espaço vazio, porque ali é um alívio de pressão. E aí eu tenho acúmulo de água. Mas o lençol freático é aquela região do solo que está encharcada de água. E o que alimenta a água do lençol freático? A água de superfície, a água de chuva, a água de enxurrada, que infiltra através dos macroporos. Existe alguma prática de manejo que eu destrua a porosidade do solo? Basicamente, não se destrói. Você pode alterar essa proporção. Como eu expliquei para vocês, os poros são espaços vazios. Então, se eu espremo o solo, esses espaços vazios vão sendo diminuídos. Eu vou apertando o solo, aquelas partículas vão se organizando e vão se apertando e espremendo. Para vocês terem ideia do
do quão tamanho de partícula influencia nisso, imagine um pote de vidro cheio de brita, que são partículas grandes, né? São pedras. Eu consigo ver o espaço vazio entre elas, né? Depois você imagina esse mesmo pote cheio de areia. As areias são bem menores do que as britas, né? Mas eu ainda consigo ver o espaço vazio entre as areias, porque elas são pequenas, mas nem tanto. Depois imagine isso dentro de um solo. O solo dentro desse pote. Já fica mais difícil de eu ver. Eu consigo entender que tem espaço vazio entre as partículas, mas eu ver não. Tanto que eu consigo colocar, por exemplo, areia dentro de um pote que está cheio de brita, que ela vai entrando naqueles espaços que está entre a brita. Mas o contrário eu não consigo. Não consigo pôr brita dentro do espaço vazio da areia. Por quê? Porque os espaços são menores. Esses espaços são os poros. E quanto menor é as partículas, menores também são os poros. Então, solos arenosos tendem a ter mais poros maiores, macroporos. Por quê? Porque são feitos de areia e a areia é maior. Já os solos argilosos tendem a ter poros menores, justamente por terem a grande maioria de suas partículas de argila que são menores. Isso explica o porquê solos arenosos têm uma infiltração tão boa, né? Porque a água escorre tranquilamente, sem dificuldades, por conta do excesso de poros maiores, macroporos. Já os solos argilosos têm uma infiltração deficitária por causa disso, né? A água vai infiltrar mais devagar porque ela está com mais acesso aos poros menores, que é aquele poro que armazena a água e não que infiltra. Então, eu vou sofrer menos com compactação num solo arenoso do que num solo argiloso por conta disso. Porque um solo arenoso, por mais que eu compacte, as areias ainda vão estar me fornecendo uma boa quantidade de macroporo. Tá? Já as argilas, por eu ter essa quantidade de macroporo menor, se eu compactá-las, eu vou diminuir mais ainda. E aí eu vou ter uma camada, por exemplo, onde a água não consegue infiltrar, porque ela não tem por onde escorrer. Meus macroporos todos sumiram, porque eles foram espremidos e viraram poros pequenos. Nesse conceito, então, entra a questão da importância da profundidade de um solo. Né? Quando eu tenho um solo mais profundo, ele também tem automaticamente uma capacidade de armazenamento de água maior do que solos mais rasos. Fatores do solo, né, que vão influenciar na disponibilidade de água para a planta ou para a cultura, seja lá qual for a questão. Estrutura do solo, né, a maneira com que essas partículas estão arranjadas. Eu posso ter estruturas mais soltas, livres, e estruturas mais compactadas. Né? A gente acabou de falar no slide anterior. Textura, mesma coisa. Solos mais arenosos tendem a ter menos armazenamento, entretanto, a sua infiltração é melhor do que solos argilosos, que tendem a armazenar mais água, entretanto, a infiltração é mais lenta. Do ponto de vista agrícola, o solo argiloso ele é melhor por conta disso. Mesmo que a minha infiltração seja mais lenta, para mim é mais interessante que eu tenha água armazenada do que ela infiltre e vá alimentar o lençol freático, tá? Do ponto de vista agrícola. Do ponto de vista de armazenamento, de manejo de solo e água, é mais interessante que ela se infiltre e vá para o lençol freático, que ela não fique no meu solo ali. Por quê? Porque se eu encharco o solo, a minha água não infiltra e ela vai formar enxurrada. Forma enxurrada, destruição de solo. Tipo de argila e quantidade, né? O tipo, quando eu tenho uma argila de maior atividade, ela também tem uma ligação, a força química com a água e acaba armazenando ela mais do que uma argila de baixa qualidade. Tá? E a quantidade a gente já falou também no slide anterior. E o teor de matéria orgânica, semelhante a argilas de alta atividade, ele exerce uma força química na água que vai acabar ajudando ela a se manter armazenada. Né? Toda essa água que está armazenada em microporos, seja ela quimicamente ou por conta de adesão às partículas do solo, é a água que a planta vai usar para se alimentar. Tá? É a água que a planta vai usar para absorver. Então, do ponto de vista agrícola, como eu expliquei para vocês, isso é muito interessante. Então, o manejo de água e de solo, ele consiste nisso, né? Em fazer com que a minha água que entre fique no meu solo. E eu tenho inúmeras técnicas que eu posso utilizar para fazer isso. Mas é basicamente isso que eu tenho que visualizar. Eu estou conseguindo fazer com que toda a água que está entrando fique, ou alguma água dessa está rampando uma curva de nível,
ou ela está escorrendo por uma erosão, enfim. Se ela estiver fugindo, porque a água sempre procura o caminho mais fácil, é ali que eu tenho que trabalhar, tá? Como que eu escolho as áreas para poder fazer essa escolha de manejo, essa aplicação de trabalho? É o que eu chamo de microbacia. Diferente da bacia hidrográfica, que é o termo que a gente dá para o nome de vários rios que vão se juntando até um rio maior que vai acabar desaguando no mar. Isso é o conceito de bacia hidrográfica. A microbacia, ela é um conceito de o ponto mais alto até o ponto mais baixo de qualquer relevo. É o que nós chamamos de divisor de água. Imagina esse morro aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse? Choveu aqui. Parte da água vai escorrer para o lado de cá, parte da água vai escorrer para o lado de cá. Aqui eu tenho o que nós chamamos de divisor de água. Daqui para baixo, eu tenho uma microbacia. Daqui para o outro lado, eu tenho outra microbacia. Todas as minhas práticas de manejo devem ser planejadas dentro de uma microbacia. Então, eu posso ter, por exemplo, uma só fazenda que tenha várias microbacias. Eu posso ter várias fazendas dentro de uma microbacia. Nessa situação é mais difícil porque às vezes você tem um fazendeiro na área de cima que não está fazendo prática de manejo e você na de baixo está. Só que o que acontece? Quando dá uma chuva muito braba e a enxurrada é formada lá na terra dele, ela vai pegar velocidade, ela vai ganhando carga, ganhando momento, que a gente fala. E aí, quando ela chegar na sua fazenda, a sua curva de nível não consegue segurá-la. E ela vai estourar a sua curva de nível, vai fazer uma erosão na sua área. Então, práticas de manejo devem ser pensadas em toda uma microbacia. Então, se mais de uma fazenda... Oi? Momento, você falou? Isso. Carga ou momento? Carga e momento. Okay. São duas forças físicas diferentes, né? Então, se o fazendeiro de cima não coordenar as ações com você, os dois vão sair perdendo, tá? Ou você faz um preparo que resista a essa entrada de água e não deixa essa água sair, aquela regra. A água entrou, a água não sai. Tá? Mas é mais comum... Oi. Lá na firma, lá, né, faz a tirada d'água e parada d'água no plantio lá, para a água não entrar e pegar velocidade. Justamente. Basicamente, você tem que conter a velocidade da água. Porque se ela vai acelerando, ela vai ganhando carga, ela vai ganhando momento, e aí você não consegue parar ela sem danos, né? Ou você vai gastar muita força para poder pará-la. Pelo menos o tanto de força igual que ela vem. Ok, então, nós vamos no suco em zigue-zague, que ela vai perdendo velocidade até sair. Também é uma técnica, né? Ou plantio em nível, por exemplo, você coloca as linhas paralelo à descida da água, né? Que aí você vai freando ela dentro da linha de plantio. A gente tem várias técnicas que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui, ó, como eu estava explicando para vocês, as práticas devem ser coordenadas dentro dessa microbacia. Aqui em Goianésia, por exemplo, a gente pode fazer um exercício mental para visualizar o que seria uma microbacia. A gente tem um aqui, imaginando que a gente está na faculdade. Está no ponto mais alto ali da Avenida Brasil. No sentido de séries, ali a gente começa a descer, né? Se a gente voltar no sentido Vila Propício, na Avenida Brasil, a gente vai descer de novo ali nas academias dos Playboy ali, depois sobe de novo, passa pela Goiás, depois começa a descer outra vez, né? Então a gente tem ali duas microbacias. Uma onde o cume dela é na faculdade, onde para um lado a água vai escorrer ali rumo a Séries e para o outro lado a água vai escorrer rumo ao córrego, tá? Calção de couro. E depois lá do outro lado também tem outra microbacia. Então eu tenho que pensar todas essas situações na hora de manejar, na hora de pensar as minhas técnicas de manejo de conservação de água. Aqui a gente entra na questão de sistemas de plantio, tá? Falando aí de sistemas conservacionistas, né? Pensando em conservação de água e solo. Eu tenho inúmeros sistemas de plantio. O que são sistemas de plantio? São técnicas, um conjunto de técnicas que a gente utiliza para produzir, para plantar. Tá? O mais comum que a gente tem no nosso senso comum é o sistema de plantio convencional que a gente fala. Que é um sistema que vai revolver o solo,
que é um sistema que não tem cobertura vegetal, um sistema que não visa a rotação de cultura, né? Um sistema de produção extensiva. Qual que é a função principal dessa mobilização do solo, dessa gradiação do solo? Seria quebrar a estrutura e conter ervas daninhas, tá? Do ponto de vista de contenção de ervas daninhas, é um sistema muito eficiente, porque ele não distingue, ele mata tudo. Tá? E é um sistema também que não deixa residual químico. Eu consigo matar inúmeras ervas daninhas e não deixo residual. Posso passar a grade e plantar logo depois. Dependendo do herbicida que eu uso, eu não posso fazer isso. Eu tenho que esperar um tempo ou tenho que escolher uma variedade que seja resistente ao herbicida que eu utilizei. Se eu for querer fazer um controle de ervas daninhas em outros sistemas que não tenham revolvimento de solo. Mas do ponto de vista de solo, é uma prática extremamente danosa. Por quê? Esse solo revolvido, ele não tem condições alguma de resistir a nenhum processo erosivo, nem vento, nem chuva. Imagine uma área dessa, gradeada, aqui está plana, a gente não vai sofrer tanto, mas imagine que ela com um pouco de declive, e aí vem uma chuva daquelas, forma enxurrada, vai levar embora o meu solo inteiro. E vai levar embora qual solo? O solo que eu mais gastei dinheiro. O horizonte A é o solo onde está minha semente, é o solo onde está meu adubo, é o solo onde eu corrigi com calcário, é o solo onde eu investi dinheiro. E é o que a chuva leva embora. Então, eu tenho que tomar cuidado. O sistema convencional, ele era utilizado, a sua função dele, na Europa. Como a gente aprendeu a plantar com o europeu, a gente trouxe esses costumes, mas nem sabia o porquê, mas veio repetindo. Lá é fundamental que se gradeie o solo. Para quê? Para quebrar o gelo. Lá eu tenho 4 estações do ano bem definidas. Outono, inverno, primavera, verão. E aí, a hora que está acabando o inverno, iniciando a primavera, eu tenho que começar a antecipar o meu plantio para ter alguma possibilidade de ter 2 safras. Como que eu faço isso? Nos primeiros raios de sol da primavera, eu vou lá e gradio o meu solo para quebrar o gelo que está no solo, para descongelar o meu solo e acelerar esse plantio em talvez 2 ou 3 semanas. Se eu for esperar naturalmente, eu vou atrasar meu plantio e vou ter uma safra só. Então, a principal intenção do revolvimento do solo nessa situação é essa. A gente não tem necessidade alguma de fazer revolvimento do solo aqui no Cerrado. Nenhuma. Ah, mas planta adora terra solta. Quem disse isso? Planta cresceu em solo firme desde que Deus botou ela na terra. A gente tem essa impressão de que plantas preferem solos soltos, mas na verdade isso não influencia em nada. Planta não gosta de terra compactada, é diferente. A compactação é de uma situação de friabilidade. Não estou dizendo solo compactado, estou dizendo solo firme, solo em condição normal. Nisso, a gente chega no que nós temos. Eu vou falar antes do plantio convencional, antes do cultivo mínimo, falar do plantio direto. Nós chegamos na técnica brasileira, né, que é chamada de plantio direto na palha. Resumo, plantio direto. Consiste em quê? Consiste em plantar a cultura na palhada da cultura anterior. Não há revolvimento nessa situação. Eu não passo grade nesse solo. Por quê? Porque não tem necessidade. Existe algum tipo de manejo de solo nesse tipo de sistema? Existe para se instalar o sistema. Antes de começar o plantio direto, eu tenho que corrigir o solo, eu tenho que tirar pé de grade, camada compactada, deixar ele pronto, corrigir em profundidade, questão química, questão física, enfim, o que eu pudesse ser feito de melhoria. Por quê? Para que depois disso eu não precise mais mexer nele. Aqui eu tenho, então, um plantio direto, né, que é um sistema onde ele plantou direto na palha. Muito bonito. E que vantagens traz isso? Inúmeras vantagens. Mas, basicamente, o plantio direto ele é composto de 3 regras. Deixa eu até escrever aqui. Ó. Regra número 1, deixa eu ver aqui, não revolvimento. Regra número 2, cobertura vegetal. E regra número 3, rotação de cultura.
Para eu ter um plantio direto, eu preciso necessariamente cumprir essas 3 regras. Ah, professor, mas eu trabalho na Jales e a gente faz plantio direto em cana. Não, vocês não fazem plantio direto em cana. A gente chama de plantio direto? Chama, mas é plantio direto? Não. Já explico por quê. Os pesquisadores desenvolveram isso aqui pensando em manter esse sistema sustentável a vida inteira. O que é sustentável? Manter ele se mantendo. Por quê? Se eu fizer ele errado, vai chegar um momento, daqui 5, 10, 15 anos, em que eu vou ter que passar a grade aqui para corrigir alguma coisa que eu fiz de errado lá atrás. E aí eu estraguei 15 anos de plantio direto. Eu preciso, então, tomar esse cuidado. Tá? Não revolvimento, primeira regra. Esse é fácil. Eu não posso revolver o meu solo de maneira alguma. Grade, aiveca, subsolador, nada. O máximo que esse solo vai sofrer de revolvimento vai ser o corte de sulco de plantio. Tá? Por quê? Porque isso aqui faz com que o solo se estruture e aqueles poros que a gente falou no início da aula estejam bem feitos. Eu tenho macro e eu tenho microporos. Numa situação dessa, esse solo tem uma infiltração excelente e tem um armazenamento excelente. Eu não vou sofrer, por exemplo, com água empoçada num solo bem estruturado. Se eu for lá em metagrade, eu acabo com isso tudo. Tá? Segundo, cobertura vegetal. Eu preciso que o meu solo esteja coberto o ano inteiro. O ano inteiro. Por quê? Porque isso é proteção. Do ponto de vista de conservação, quando a gente olha uma área suja, que a gente fala, entre aspas, gigantesca, cheia de mato, capim, a gente está lá preocupado de falar que tem que passar uma grade nesse mato. Não. Do ponto de vista de manejo de conservação, aquilo ali é proteção do solo. Aquilo está evitando que o solo receba impacto direto da erosão da chuva, da água, do vento, porque está protegendo. Se eu tiver uma tempestade daquelas, essa área não vai desbarrancar. Ou vai ser muito mais difícil de desbarrancar do que uma área que foi revolvida. Eu não vou perder solo para erosão. Se por acaso uma área mais acima da minha microbacia vier com enxurrada muito grande, ela vai entrar no meio desse mato e vai infiltrar. O mato vai parar ela, não vai quebrar, enfim. É toda a proteção. Manejo, se falando de manejo, a gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, no caso do plantio direto, é muito comum que a gente faça 2 safras, né? O plantio e a safrinha. E para safrinha, eu posso escolher, por exemplo, uma cultura que deixe palhada para proteger aquele solo depois que eu colher. Por exemplo, o milho, o sorgo, o milheto. Depois que eu colho, essa cultura deixa uma palha que fica aqui no solo. Vai ser ali em meados de fim de maio, por exemplo, né? Hoje é rosiziense, né, professor? Rosiziense é muito interessante porque ela é perene, né, na verdade. Tem gente que colhe a segunda safra, se ainda tiver em época de chuva, já semeia a braquiária para que ela possa germinar e estabelecer no solo para quando vir um período de seca, que é aí no meio do ano, esse solo fique coberto. Né? Fique aquela palhada seca, a gente fala, nossa, que mato feio, mato seco. Não, aquele solo está protegido. Mas aqui na região é difícil, né? Dificílimo por conta da vocação agrícola que é cana. Mas nessa situação não é um problema. Tá? A produção de cana, ela cumpre essa segunda regra muito bem, que é cobertura vegetal o ano todo. Muito bem. Em alguns casos, cumpre a primeira também, de não revolvimento. O que cana não nos permite fazer? Rotação de cultura. Por quê? Porque cana é uma cultura perene. Eu consigo fazer rotação em cana? Consigo. É viável? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu vou plantar cana, aí ano que vem eu vou lá e arranco ela e planto outra coisa? Não, ela tem a rebrota e eu ainda vou ter dinheiro ali para tirar. Então, tem rebrotas de 7, 10 anos. Tem a usina goianesa, tem rebrota de 25 anos. Tá? Então, são 25 anos sem rotação de cultura. Qual que é o problema disso do ponto de vista de manejo e conservação do solo? Essa cultura, quando é a mesma sempre, ela está explorando a mesma faixa do solo, ela está explorando os mesmos tipos de nutrientes, eu tenho as mesmas pragas e doenças, tá?
porque muito da crítica do plantio direto é que essa palhada aqui, ela acaba abrigando pragas e doenças. Com a rotação de cultura, eu resolvo isso. Vamos supor que eu plante feijão esse ano, aí, puta, mofo branco. Ano que vem eu planto milho. Mofo branco não vai me encher o saco tanto. No outro ano, algodão. Tá? Mas é interessante que eu faça a rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? É a alternação de famílias vegetais. Não adianta eu plantar feijão esse ano, soja ano que vem. Isso não é rotação. Tá? Ou soja agora na safra, milho na safrinha. Ano que vem, soja, milho na safrinha. Ah, estou fazendo rotação soja-milho. Não, você não está fazendo rotação soja, você está fazendo sucessão soja-milho. Sempre volta para a soja. A praga da soja consegue sobreviver de um ano para o outro. Tá? Então, eu preciso ter esses cuidados para que esse sistema não seja quebrado. Por que eu falei, então, que cana não é plantio direto? Justamente por isso. Eu não consigo ter as 3 regras. Imagine que o plantio direto seja um tamborete de 3 pernas. Se eu vou lá e corto um, ele não cai, ele não fica em pé, né? Ele cai. Eu preciso das 3 pernas para que ele fique em pé o tempo todo. Não revolvimento, cobertura vegetal, rotação de cultura. O que cana é, então? É o que nós chamamos de cultivo mínimo. Cultivo mínimo é qualquer tipo de sistema que não se enquadre no plantio direto. Ele é tão bom quanto o plantio direto? Não. Mas ele é bem melhor do que o plantio convencional. Algumas culturas não nos permitem isso, tecnicamente falando. A cana, por exemplo, não me permite fazer rotação. Mandioca, eu consigo plantar mandioca em plantio direto? Não, porque o ato de colher a mandioca vai revolver o meu solo. Eu até consigo fazer a rotação, eu até consigo manter cobertura vegetal, mas eu não consigo não revolver o solo, plantando, por exemplo, mandioca, amendoim, culturas, batatas, né? Culturas que exijam o revolvimento do solo para o seu cultivo. Tá? Então, para essas culturas, eu reservo o cultivo mínimo. Eu tento manter ao máximo as 3 regras conservacionistas do plantio direto. Mais uma ou outra vai falar cultivo mínimo. Na prática, chamamos tudo de plantio direto, mas tecnicamente tem essa diferença e vocês precisam saber, entendeu? Então eu tenho vantagens e desvantagens. A vantagem principal do plantio direto é matéria orgânica, nutriente. Eu não revolvo o solo. Eu tenho um controle super efetivo de erosão. Tá? Tem pesquisas, tem um experimento em Rio Verde de 20 anos de plantio direto, que o pessoal da Embrapa está conduzindo, e o solo está cada vez melhor do ponto de vista biológico e de fertilidade. Tá? Então, é um tipo de sistema que traz benefícios para o solo, e isso acaba tendo retorno em produção. Quem normalmente critica o plantio direto é porque não tem paciência de passar o período de instalação, que você vai ter um gasto um pouco maior para fazer uma correção dele. Tá? Mas depois que ele está bem estabelecido, esse sistema é extremamente rentável e sustentável. Né? Você tem a certeza de que seu solo está sendo bem cuidado e que daquele jeito ele vai produzir o resto da vida. Você vai conseguir produzir ele o resto da vida. Ele não vai entrar em processo de degradação, de desertificação, de erosão. É um sistema de conservação do solo. Tá? Do ponto de vista de fertilidade, é excelente. Né? Desvantagens dele é do ponto de vista de controle de pragas e doenças, principalmente o controle de ervas daninhas, tá? Porque eu não posso revolver, eu vou ter que fazer controle químico. Tá? Isso tem custos, mas em alguns casos meio que fica elas por elas, porque o maquinário combustível da aplicação de um herbicida, por exemplo, é menos do que uma grade que você vai ter que o trator vai ter que trabalhar mais, vai ter mais desgaste, vai ter mais consumo de combustível. E dependendo do herbicida que você faça a aplicação, ele nem é tão caro. Como, por exemplo, o glifosato, ele é um herbicida super eficiente e não é tão caro. E eu tenho, por exemplo, culturas que são resistentes ao Roundup, né? São RR, né? O glifosato, como é o caso da soja e do milho. Que aí fecha perfeitamente o meu ciclo de vantagens, porque aí eu posso aplicar sem estar preocupado disso estar atingindo a minha cultura. Tá? É um herbicida de baixa toxidez, ele vai ser logo biodegradado pelos micro-organismos do solo e não vai ter um efeito residual negativo. Então, é uma prática de manejo conservacionista. Difícil é explicar para os abraçadores de árvores
que a gente está fazendo um serviço para o meio ambiente, aplicando herbicida ao contrário do que eles imaginam, né? Expliquei para vocês aí, então, a questão da rotação de cultura, da sucessão de culturas. Rotação de cultura, então, é quando tem aquela alternância da família vegetal em questão. Tá? Então, eu tenho um ano aqui soja, no outro ano algodão, no outro ano girassol, no outro ano milho, depois é que eu volto para a soja. É interessante que eu tenho pelo menos 3 anos antes de voltar para a cultura inicial. Já a sucessão é quando eu não respeito isso. Soja, milho, soja, milho, soja, milho. Ah, professor, mas a soja está excelente o preço. Esse ano, vocês viram? Tá? Tem gente negociando a R$105 a saca. R$105 a saca de soja. É muito bom para o agro. Se tem um setor que se beneficiou com essa crise, gente, é o agro. Já vou dizer para vocês agora. É a hora certa de você estar fazendo agronomia. Eu, a cada dia que eu estou lendo mais, eu até rupi. Produtor fechou contrato de pré-venda de R$95. Contrato de pré-venda, o cara que está pagando R$95 na soja do ano que vem, ele sabe que ano que vem ela vai estar vendendo mais cara. Então, chegou a hora de vocês ganhar dinheiro. E vocês vão estar formando na hora que o mercado vai estar assim, ó, doido para arrecadar agrônomos novos. Tá? Então, voltando à explicação, professor, soja está muito bom, eu não quero ter que parar de plantar soja. Então, divide seu talhão em áreas, né? Então, pega seu talhão, sua área, divide em 3. Esse ano você planta soja na área A, milho na área B, algodão na área C. Ano que vem, você alterna. Soja na área B, milho na área C, algodão na área A. No outro ano você alterna e lá no terceiro ano é que você volta a soja para a área A. O solo, você fez a rotação, né? A soja não ficou naquela área ali 3 anos. Mas você teve soja todos os anos para poder produzir. Eu estou falando só de soja. Milho, meu cunhado planta milho. Ele disse que ano passado vendeu bem, saca a R$25 de milho. Esse ano ele já fechou o contrato a 50. Quem ganha dinheiro com isso? Nós. Vocês estão na profissão certa, na hora certa, gente. A crise, ela vem para todo mundo, mas ela não é crise para todo mundo. Você tem um setor que vai tirar o Brasil do buraco, e é o agro, e a gente vai nadar de braçada nisso. Chegou a hora de vocês firmar o taco. Né? Chegou a hora de firmar o taco. Depois vocês dão uma olhada. Vocês veem que não é conversa minha. Dá uma olhada no preço soja ano passado, esse ano e na perspectiva do ano que vem. Esse ano eu sei que já tem soja sendo comercializada a R$105 a saca. Ano passado, se não me engano, era 60, quando pagava bem. Olha a diferença. Isso cai 50% de lucro a mais. Ainda mais para o produtor que comprou as coisas, os insumos, ano passado, quando o dólar estava mais baixo. E ele vai vender os insumos, vai vender o grão dele agora com o dólar a R$6. Ainda tem isso ainda. E os que não comprou, hein? Fudeu. Mesmo assim, né? Tá tão bom o valor das coisas que, mesmo os insumos ficando mais caros, você consegue produzir. Gente, a aula vai encerrar agora em menos de 1 minuto. Mas é basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida, manda lá no WhatsApp. Eu já vou jogar essa aula lá no coisa e uma questão. Vou jogar uma questão para as 2 disciplinas, para a aula da semana passada e para a aula dessa. Vocês têm que responder até domingo. Beleza? Positivo. Então, aquele abraço, moçada. Aí, ó. Valeu, agronomia, né? Hã? Agronomia